Hebreus capítulo 12. No domingo passado, nós tivemos expondo do versículo 1 ao versículo de número 3. E nós falamos sobre a vida cristã que Deus propôs para nós. Segundo aquela exposição, nós aprendemos que o autor aos Hebreus lança uma cena diante de nós, dizendo que a vida cristã é semelhante a uma maratona. Então aqui ele faz uma ilustração para que os leitores de sua carta compreendam o que ele está querendo dizer. Então, do versículo 1 ao versículo de número 3, ele faz essa ilustração dizendo a esses indivíduos que eles devem continuar perseverando na carreira que Deus já havia proposto para eles. A forma como eles devem correr essa maratona é com perseverança, se livrando de tudo aquilo que atrapalha, todo o peso, e vocês já sabem o que é isso porque eu expliquei. Também se livrando de qualquer pecado que possa desqualificá-lo nessa maratona. Mostrei aos irmãos que o autor aos Hebreus também diz que enquanto nós estivermos correndo, nós temos que ter em mente os testemunhos que já foram dados no Antigo Testamento. Pelo menos esse é o que o texto aqui diz. Para nós também temos os testemunhos do Novo Testamento, tá bom? Mas essa é a ideia do autor. O autor chama esses indivíduos a correrem a sua carreira com perseverança, lembrando dos testemunhos de fé que já foram dados. Mas não apenas isso. O autor aos Hebreus diz que enquanto os indivíduos correm, eles devem ter seus olhos fixados em apenas uma pessoa, em Jesus Cristo. Aí o versículo de número 4 entra, e aí eu não vou expor o versículo de número 4, eu vou pular direto para o versículo de número 5, mas eu tenho que dizer algumas coisinhas do versículo 4 aqui, tá bom? Porque no versículo 4, no versículo 3, ele levanta uma cena, acaba com aquela cena da maratona, e no versículo 4 ele coloca a cena de uma luta, de um pugilista, né? Ou seja, de uma briga, de duas pessoas que entram em um ringue para brigar. E quando eles lutam até derramar o sangue. O indivíduo que continuar de pé, quando a luta acabar, será o indivíduo que será vitorioso. Pronto. Então, no versículo 1 ao versículo 3, nós temos uma cena. A cena vai embora. No versículo 4, nós temos uma outra cena. Uma cena de um outro esporte, de um pugilismo, ou de uma luta de boxe, ou seja lá, o que você imagina aí? Não sei como é que era a luta lá, da época do autor aqui não. Mas no versículo 5, irmãos, nós temos uma terceira cena. Já não é mais a cena dos esportes, mas é uma cena onde o autor mostra para nós que esses indivíduos agora estão na casa do Pai. A vida cristã, a partir do versículo 5, é vivida dentro de um contexto onde Deus é um pai que disciplina os seus filhos para o seu bem. Então vejam, do versículo 1 ao 3, uma cena de um esporte. Do versículo 4, uma outra cena de um esporte. Mas no versículo 5 em diante, nós temos uma terceira cena que mostra como o cristão vive a sua vida na casa do Pai, sendo disciplinado pelo seu Pai. Tá bom? Essa é a ideia da pregação do texto esta noite. E eu tenho um tema para fixar na mente de vocês: o sofrimento como prova do amor de Deus. E é óbvio que quando a gente fala de sofrimento,
Aí a gente vai tentar dividir, sofrimento disso, sofrimento daquilo outro. A gente tenta fazer uma separação de sofrimento. Mas eu não vou entrar nesse mérito e vou trazer para vocês a ideia de que todo sofrimento, em algum sentido, vem de Deus. Tá bom, irmãos? Ok? Todo sofrimento, eu não vou explicar isso em detalhes, porque nós não temos tempo, mas a ideia é, todo sofrimento, pelo menos em última instância, em algum sentido, parte de Deus para o amadurecimento dos seus filhos. Essa é a ideia. Todo sofrimento que o cristão passa, em algum sentido, Deus está por trás deste sofrimento, tentando amadurecê-lo para torná-lo semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, o que o autor aos Hebreus, ele nos ensina a respeito disso? O que o sofrimento tem a ver conosco e tem a ver com esses indivíduos aqui? Primeiro, meus irmãos, nós devemos interpretar o sofrimento sempre olhando e lembrando a história bíblica. Vejamos o versículo 5, por favor. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Percebam que o autor, o que o autor aos Hebreus faz? Ele faz uma citação de um texto do Antigo Testamento. Esse texto está escrito lá em Provérbios. E essas informações já haviam sido dadas para esses indivíduos. O problema é que esses crentes hebreus, eles eram muito lentos em ouvir a palavra, mas muito rápido em esquecer os preceitos das Sagradas Escrituras. É por essa razão que o autor aos Hebreus admoesta esses indivíduos que estão padecendo e sendo tentados a recuarem. Qual é a exortação que o autor faz aqui? Lembrem-se, vocês já se esqueceram da palavra que Deus já havia dito, que Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. Esses indivíduos, eles eram muito rápidos, meus irmãos, em esquecer essas coisas. Leiam comigo, por favor, volte aqui comigo, lá para o capítulo 5, por favor. Capítulo 5, olha só. Olha o mesmo autor, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha só, olha a exortação. Vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura, vocês já deveriam ser mestres. Vocês precisam de alguém que fique lhes ensinando novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Qual é a advertência aqui? O problema que esses indivíduos estavam tendo é que eles se tornaram muito displicentes
em aprender a palavra e em desenvolver ela. Eles eram lentos neste sentido. Em uma época em que eles já deveriam ser mestres, eles eram crianças. Eles precisavam estar sendo lembrados diariamente das mesmas coisas, de coisas tão elementares. E o que é mais elementar para um cristão do que a verdade de que o cristão sofre? Aliás, hoje não é mais não, né, irmãos? Porque hoje a pregação é: venha para Jesus que você deixa de sofrer. Mas isso é uma mentira. A pior mentira que você pode acreditar. Aliás, se você vier para Cristo, aí é que seu sofrimento vai aumentar. Porque você vai sofrer dobrado. Não apenas por causa da pandemia, do desemprego, mas por causa agora de Cristo. Você vai sofrer mais ainda. Só que esses indivíduos estavam esquecendo essas coisas básicas, muito básicas do Evangelho. Então qual é a exortação que o autor aqui faz? Vocês estão esquecendo da história bíblica. Vocês estão esquecendo de como Deus tratou os seus filhos em todo o decorrer da história. Como foi? Qual é a ideia aqui? O autor aos Hebreus tenta cativar a mente desses indivíduos para todo o período da história. E se você recuar ao capítulo 11, você vai encontrar isso. Vamos ver lá, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 35, parte B. Vamos lá. Vamos ver a história do povo de Deus. Uns foram torturados. 35. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. 37. Apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Olha isso aqui, irmãos, em apenas um textinho, nós percebemos como o povo de Deus sempre viveu. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. O povo de Deus nunca viveu no paraíso. O povo de Deus sempre teve que viver em uma terra amaldiçoada pelo pecado, onde produz cardos e abrolhos, e como se não fosse suficiente, ainda tem o diabo, a carne e o mundo lutando contra ele. Nunca foi fácil servir a Deus. Servir a Deus sempre trouxe sofrimento para o povo de Deus, mas eles esqueceram disso. E é por isso que o autor aos Hebreus está dizendo: retornem à história bíblica. Lembrem-se de como o povo de Deus viveu em muito sofrimento. Vocês estão sofrendo? Que bom! Isso significa que vocês fazem parte do povo de Deus. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia aqui. A presença de grandes sofrimentos na vida dessas pessoas que eu acabei de citar nunca significava a ausência do amor de Deus. Pelo contrário, era exatamente através desse sofrimento que Deus se orgulhava de ser chamado o Deus deles. Quer ver? Capítulo 11, versículo de número 16, leia comigo. Vamos ler o versículo 35, que eu acabei de ler, tá bom? Versículo 35, parte B. Porque eu vou fazer uma ponte aqui, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Agora versículo 16, parte B. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus
deles. Olha isso aqui, irmãos. Pela fé, eles viveram tudo isso. Através do sofrimento, eles provaram a sua... Vamos lá, irmãos. Através do sofrimento, eles provaram que a sua fé era o que, irmão? Verdadeira. Através do sofrimento, da perseverança no sofrimento, eles provaram que a fé deles era uma autêntica. E sendo autêntica, Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. Então, meu irmão, se há algo que nós devemos ter em mente aqui, meus irmãos, é que se você está sofrendo, seja qual o sofrimento que for, cada um de nós temos um sofrimento específico. Lembrem-se, não há nenhum sofrimento que por trás dele não está Deus. E que em algum momento, em algum sentido, os sofrimentos servem para provar a nossa, para que então nós manifestemos uma fé autêntica e verdadeira, para que então Deus se orgulhe de ser chamado o nosso Deus. Isso é tão claro. Olhe para toda a história, irmãos. Olhe para os heróis da fé do Antigo Testamento. Olhe para os heróis da fé do Novo Testamento. Olhe para a história da igreja. Sempre foi assim. Ora, sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. Nunca foi fácil servir a Deus. A porta é estreita, o caminho é apertado. Aliás, o caminho é estreito e a porta é apertada. Nunca foi fácil. Quando você fizer esse esforço mental de olhar para trás e ver o rastro de sangue, o rastro de sofrimento do povo de Deus, quando você fizer esse esforço mental, você acabará chegando à conclusão de que o sofrimento sempre foi e sempre será uma marca daqueles que são filhos de Deus. Sempre foi. Você está marcado por isso? Você está marcado pelo sofrimento? Se está, em algum sentido, aquilo que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: se vocês forem injuriados, se vocês forem perseguidos, ao invés de ficarem tristes, glorifiquem ao vosso Pai Celestial que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O sofrimento sempre foi uma marca do povo de Deus. Se você é povo de Deus, prepare-se. Seja que sofrimento for. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos: não apenas olhar para a Bíblia e ver a história, ver tudo que Deus fez com os seus filhos através do sofrimento no Antigo Testamento, no Novo Testamento e através da história da igreja. Mas uma segunda coisa que a gente aprende é que a disciplina é o trato de Deus com os seus filhos. Escute. A disciplina é uma forma de Deus tratar com os seus filhos. Olha o versículo 7 até o 9. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Que dificuldade eles estavam passando aqui, irmãos? Vamos lembrar? Qual eram as dificuldades que os crentes hebreus estavam enfrentando? Qual era? Você que estava aqui domingo passado sabe. Vamos citar aí alguém pode me dizer, por favor? Eles tinham aprontado alguma coisa? Tinham? Não. Qual era o problema? Eles tinham crido em Jesus como seu Senhor. E por causa disso estavam sendo expulsos da sinagoga. E os direitos de judeus que eram deles estavam sendo negados. Os direitos próprios de um judeu estavam sendo negados. Por exemplo, nós somos cidadão o quê? Brasileiro, não é? Sim ou não?
Como cidadão brasileiro nós temos direitos? Sim, nós temos direito. Não sei que... um direito meio mequetrefe, né? Mas nós temos direito. Nós temos direito. Os judeus tinham direito. Só que por causa da fé, eles estavam sofrendo e os seus direitos estavam sendo negados. Mas vejam o que o autor diz no versículo 7. Suportem essas dificuldades que vocês estão recebendo. Como o quê? Disciplina. Fala, meu Deus, não quer dizer que então, que eu estou sofrendo por causa de Cristo, por causa da fé. E quem está por trás desse sofrimento é quem? É isso que o autor está dizendo, é isso que ele está dizendo aqui. Olha só, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim são filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao nosso Pai, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O que o autor aos Hebreus está dizendo? O autor faz uma comparação aqui entre a disciplina terrestre e a disciplina celestial, dizendo que normalmente quando um filho está inserido dentro de um contexto da casa de um pai, as regras daquela casa é as regras do pai. Então o pai coloca uma série de limites, uma série de coisas que irá trazer sofrimento para aquele filho. Logo, nós somos filhos de Deus. Estamos inseridos dentro do contexto da família de Deus. Logo, Deus impôs sobre nós o que, irmão? Vamos falar? Logo, Deus impôs sobre nós disciplina. E você acha que a disciplina é boa? Quem é que gosta de disciplina, irmão? Ninguém gosta. Quem gosta de limite? Ninguém gosta. A gente gosta de viver livre. Mas não existe isso, né, irmãos? O fato, meus irmãos, o fato é que os pais disciplinam os filhos, porque entregar os filhos à própria sorte é trazer ruína para esses indivíduos. É isso que a gente aprende em Provérbios 13, 24, em Provérbios 22 e 15, em Provérbios 23 e 13, em Provérbios 29 e 15. Um pai que não disciplina seus filhos, que em algum momento não acarreta sobre seus filhos algum tipo de sofrimento para amadurecer essa criança ou esse filho, cabalmente está levando esse filho à ruína. Porque o sofrimento vai amadurecer essa pessoa. Um pai consciente irá fazer isso. Aí ele está comparando agora. Se os pais humanos fazem isso, que dirá o Pai dos Espíritos? Que dirá o nosso Pai Celestial? Ele não irá nos disciplinar? Claro que irá, irmãos. Esse nosso Deus irá imprimir sofrimento sobre os crentes, para que os crentes amadureçam. Você imagina, meus irmãos, tem coisa pior do que um crente imaturo? Você conviver com um indivíduo que é novo convertido, ele cai, ele só diz bobagem, não diz coisa com coisa, e aí a gente vai o quê? Suportando ele, né, irmãos? Mas você já imagina um cara, eu vou chamar de cara, certo? 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Esse indivíduo já deveria o quê? Estar maduro. Já devia estar amadurecido. Inconstância não deveria ser mais algo na vida desse indivíduo. A inconstância é até algo natural de alguém imaturo, de uma criança.
de alguém que acabou de nascer. A inconstância numa criança é real. A criança, ela está chorando, de repente ela deixa de chorar e começa a chorar. Não é assim, irmão? Ela está brincando com a criança, de repente a criança toma um brinquedo dela, ela chora, aí briga com a outra criança, de repente já está amiga com ela. É uma inconstância tremenda, porque a criança é o quê? Imatura. Mas alguém adulto não é mais levado pelas inconstâncias. Alguém maduro é firme. Alguém maduro é perseverante. Essa deve ser uma realidade nas nossas vidas. E Deus utiliza o sofrimento, irmãos, para tratar o seu povo. Todos nós já sabemos que as adversidades que enfrentamos, elas não são autônomas. Não existe sofrimento autônomo. Sofrimento por si só não existe. O sofrimento não é autônomo. Por trás do sofrimento tem quem? Deus. O sofrimento não é autônomo. O sofrimento não é uma pessoa. O sofrimento não é um capeta. Não é. Aliás, até o capeta é um peão nas mãos de Deus. Deus é o governador de todo o universo. Deus controla absolutamente todas as moléculas do universo. Deus controla o universo físico e o universo espiritual. Todas as coisas estão meticulosamente dentro do controle e do governo do nosso Deus. Nada foge ao controle dele. E o sofrimento vai fugir? Ele não é autônomo. Deus, em alguma medida, utiliza esse sofrimento, segundo esse texto, para que os seus filhos sejam amadurecidos. Eu já disse a deixa, né, irmãos? Primeiro, nós aprendemos que diante do sofrimento, a gente deve olhar para trás e ver na história que o sofrimento sempre fez parte do povo de Deus. Segundo, nós aprendemos que o sofrimento sempre foi uma forma de Deus tratar a imaturidade do seu povo. Terceiro, e termino com isso. Por que Deus nos disciplina? Qual a razão disso? Por que Ele faz isso? Por que esse Deus tão cruel, medonho, déspota, ruim, por que Ele faz isso, né? Versículo de número 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Olha só, vamos lá. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Meus irmãos, o autor sagrado neste momento deseja imprimir na mente dos crentes hebreus que Deus não desperdiça sofrimento nenhum na vida dos seus filhos. É por isso que eu digo, cada um de nós temos um certo tipo de sofrimento, mas Deus não desperdiça nenhuma dor, irmãos. Não há nenhuma lágrima, não há nenhuma dor, não há nenhuma porta fechada, não há nenhuma traição, não há nenhum abandono, não há absolutamente nada na vida do Filho de Deus que seja desperdiçado. Deus utiliza cada um dessas coisas para o bem do seu filho. Essa é a ideia aqui. A ideia é que Deus jamais deixará que o sofrimento não tenha nenhum objetivo. O sofrimento jamais será sem objetivo. Você até pode do lado de cá dizer assim: Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, eu não entendo por causa disso. Eu não sei porque eu fui abandonado. Deus sabe. E você já devia de saber. Porque você tem Eu sei que a experiência sua, a dor que você está sofrendo agora, essas coisas todinhas causam um embolo no seu coração, a sua visão fica turva e você não consegue enxergar as coisas de forma tão clara. Entretanto, meus irmãos, se há algo que nós podemos dizer, é que não há sofrimento nenhum, segundo esse texto,
que Deus não utilize para o nosso bem. E o propósito que Deus faz isso é porque Deus deseja nos conformar à imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes. A palavra conforme é ser semelhante, tomar a mesma forma, ou seja, a forma é Jesus. Conforme é nós sermos inseridos na forma, ou seja, sermos parecidos com Jesus. Deus nos predestinou para sermos parecidos com Jesus, parecidos com o Filho de Deus. E há alguma impureza em Jesus Cristo, irmãos? Nenhuma. Não há nenhuma impureza em Jesus Cristo. É por isso que nesse sentido todo sofrimento, na verdade, é uma o quê? Bênção. Ah, se você soubesse disso. Ah, você sabe, né? Só não quer aceitar na hora, né? Todo sofrimento, no fim da questão, é uma bênção. Porque todo sofrimento na vida do cristão tende a conformá-lo à imagem do Filho de Deus. Tende a tirar todas as impurezas desse indivíduo e santificá-lo, torná-lo parecido com Jesus Cristo. Essa é a ideia. Meu irmão, me diga uma coisa: entre a sua satisfação, entre o seu bem-estar e Deus lhe tornar santo, o que você acha que Deus vai escolher? Me diga uma coisa, tem duas coisas aqui: seu bem-estar e sua santidade. Deus vai escolher o quê? Ah, claro, teu bem-estar vai para o beleléu. Teu bem-estar não importa. Teu conforto não importa. Se Deus tiver que tirar as tuas muletas. Muleta? Se Deus tiver que tirar o teu emprego, Ele vai tirar. Se Deus tiver que tirar teu filho, Ele vai tirar. Se Deus tiver que tirar teu dinheiro, Ele vai tirar. Tua casa, Ele vai tirar. O que for, Ele vai tirar. Tua saúde, você vai ficar 30 anos prostrado, Ele vai fazer. Vai não, pastor, cruz credo. Vai. Porque o desejo de Deus é lhe tornar santo. A vontade de Deus é lhe tornar parecido com Jesus Cristo. É tirar de seu coração todos os ídolos, todas as impurezas, todos os pecados, tudo aquilo que lhe afasta de Deus. E talvez todas essas coisas seja peso, que estejam lhe atrapalhando a fazer você ficar mais parecido com Jesus, e você insiste em ficar com ela. Então Deus propositadamente lhe dá uma rasteira. Deixa eu trabalhar contigo aqui, já que tu não quer, né? Não quer, voluntariamente tu não quer, então eu vou aqui. Quebra tuas pernas, faz você chorar. Num instante. Se tem algo que eu aprendi depois de muito tempo de pastor de igreja, é que se há algo que traz o crente de volta para os pés de Deus, é o bem rapidinho. É bem rapidinho. O cabra passa a vida todinha esquecido de Deus. Basta uma pedrinha no rins, tamanho de uma areiazinha. Ai, Deus, Senhor, olha para mim. No instante. É rápido. O sofrimento, meus irmãos, nos leva de volta para a presença de Deus. E Paulo aprendeu muito bem isso. Olha o que Paulo disse, estou terminando. O que Paulo disse, e é verdade, estou terminando mesmo. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12. Olha o que ele experimentou, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, por favor. Qual é o contexto? Paulo era alguém privilegiado. Tão privilegiado que Deus lhe arrebatou. Ninguém sabe se no corpo ou fora do corpo. O fato é que Paulo foi alguém que viu coisas que não dá para se explicar, e ele nem tinha permissão de contar. Coisas que para o ser humano poderia tornar uma pedra de tropeço, por causa do pecado que está em seu coração. Versículo 7. Por causa dessas coisas, por causa desse privilégio, o que acontece com Paulo?
para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um presente. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de... E ninguém sabe explicar o que é isso aqui, né? Tem tanta gente querendo dizer o que é isso aqui, e eu poderia dizer pelo menos 9 interpretações a respeito do que é esse mensageiro de Satanás. E não tem de saber o que é, não. O fato é que é algum tipo de sofrimento, tá bom? Um mensageiro de Satanás. O que fazia com Paulo? Atormentava. Você sabe o que significa a palavra atormentar? O que significa a palavra atormentar, irmão? Você já imaginou que alguém atormentado? Direto, atormentado, direto. Por causa das revelações que foram dadas a Paulo, para que Paulo não pudesse se ensoberbecer, se orgulhar. Se orgulhar é pecar. Deus não queria que Paulo pecasse. Deus queria livrar Paulo desse tipo de coisa. Para livrar Paulo desse tipo de coisa, Deus dará a Paulo um mensageiro de Satanás para atormentar ele. E o que acontece aqui, irmãos? 3 vezes, 8, roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ele dizia: Senhor, tira de mim. Ninguém sabe como foi que ele fez isso, né? Vamos imaginar aqui: tira de mim. Outra vez: Senhor, não aguento, Senhor, não suporta, é mais forte que eu, tira de mim. 3 vezes ele fez isso. Versículo 9. Olha o que foi que Deus disse: Paulo, eu te amo tanto. Paulo, eu quero ver teu conforto. Eu gosto de ver tu alegre, confortável, bem direitinho. Eu vou tirar. Foi isso? Não. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa exatamente aí nesse tormento. Meu poder se aperfeiçoa, é visto. A santidade em você é vista exatamente aí, nesse tormento em que você está passando. Se você não estiver passando isso, você vai pecar, você vai se ensoberbecer, e meu poder não vai se aperfeiçoar nisso. Por isso eu não vou tirar. Você vai ficar com ele aí a vida todinha. Portanto, depois de ele ouvir isso de Deus, ele chega à seguinte conclusão: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nos meus sofrimentos, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, aí é que eu percebo que eu sou forte. Por quê, irmão? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Se você está sofrendo, qual o sofrimento que for, semelhante ao Paulo, posicione-se, alegre-se, regozije-se, porque em algum sentido o que está acontecendo é Deus provando o seu amor para com você, tirando todas as nescas e pecado na sua vida, fazendo com que você seja conformado cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Por isso, eu lhe exorto a fazer a seguinte indagação: por que teríamos que nos revoltar quando o nosso bondoso Pai está nos ferindo com o sofrimento? Por quê? Ele não é nenhum carrasco que gosta de ver a nossa infelicidade. Muito pelo contrário, Deus sabe muito bem que só seremos verdadeiramente felizes quando todos os ídolos e pecados forem tirados, extraídos de nosso coração. Aí nós seremos de fato muito felizes. Até lá, não. Feche seus olhos.